como o desvio ocorre. Como alguém que se apóstata se desvia. Como é que isso ocorre? Como é que isso nasce? Você vai poder fazer uma avaliação daqueles que você conhece que já se desviaram, ou estão se desviando. Ou vai poder fazer uma avaliação de si próprio. Vamos lá. Como é que o desvio ocorre? Primeiro, ele se inicia no coração. No coração. Preste atenção. O desvio é interno. É de dentro para fora. Não é de fora para dentro. O desvio acontece nas afeições. O desvio acontece em foro íntimo, na mente, nos desejos, na vontade. Hebreus 3, 12, 14 fala isso. Preste atenção, escute. Vede, irmãos, ele está alertando eles para a possível apostasia, desvio. Vede, irmãos, chamando eles de irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Apartar-se do Deus vivo é desviar. E ele diz, que não haja em vós um coração mau e infiel que se aparte do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós, a causa do desvio, se endureça pelo engano do pecado. Até aí. Se apartar do Deus vivo. O desvio começa no coração. É o coração. E o texto diz, endurecimento. O coração começa a se endurecer. Como assim? O coração do desviado começa a se tornar insensível à palavra de Deus. Insensível à palavra lida, à palavra pregada, à palavra ouvida. Ele começa a se endurecer. Insensível à palavra, insensível ao Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que fala conosco, que comunica as graças de Deus, que nos convence do erro. O desviado endurece de tal maneira que ele fica insensível à palavra, insensível ao Espírito Santo, insensível a Deus. Ele fica insensível aos cultos, o louvor não mexe mais com ele, a pregação pública não mexe mais com ele, os cultos não mexem mais com ele. E ele fica também insensível às repreensões, ou os alertas. Ele fica duro. As pessoas repreendem ele, exortam, corrigem, chamam a atenção, mas ele está duro. Na verdade, o coração, onde se inicia o desvio, está duro. Ele não ouve. Ele não ouve a voz de Deus. Não ouve as Escrituras. Não ouve a pregação. Não ouve o Espírito Santo. E não ouve as repreensões dos irmãos. O desvio começa aí. Com o endurecimento do coração. E o que endurece o coração? Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Na verdade, por trás de cada desvio, tem pecados envolvidos. O que endurece o coração e o torna insensível para Deus, é o pecado. Pecado oculto, pecado deliberado, pecado não confessado. Pecado não tratado, acomodar-se com o pecado, acostumar-se com o pecado, praticar regularmente o pecado. Hebreus 12, 15 fala melhor isso. Tende cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. Privar da graça de Deus é desviar. E de que nenhuma raiz de amargura brotando no coração vos perturbem, e por ela muitos se contaminem. Veja só, a raiz de amargura brota no coração, ela nasce, ela é nutrida, ela é alimentada. O que é a raiz de amargura? A exegese desse texto está em Deuteronômio 29, 18, que diz, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração se desvie do Senhor Deus, para que vá servir os deuses dessa nação. Raiz de amargura é quando a idolatria começa a brotar
começa a vir no coração. E quando a idolatria brota, ela priva a gente da graça de Deus, desvio. Quando o coração começa a se inclinar para outras coisas, para pessoas, posses, ídolos começam a ser fabricados, erigidos, erguidos, raiz de amargura, brota. E ela nos priva da graça de Deus, desvio, nos leva ao desvio. Por isso Provérbios 4:23, para você que está se desviando, tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. O desvio começa em um coração duro, um coração que oculta pecado, em um coração insensível a Deus, a sua palavra, o seu espírito, a repreensão dos irmãos e aos cultos. E ele acontece porque ele está cheio de vaidades e de idolatria.